Pensei em Caps Lock, o podcast da Publicis. Fala pessoal, eu sou o Leonardo Araújo, sou diretor de comunicação corporativa aqui da Publicis e está começando mais um Pensei em Caps Lock, podcast da Publicis em parceria com a produtora Lua Nova. Um podcast que dá destaque aos pensamentos maiúsculos, aos bons pensamentos, aqueles pensamentos que empurram a gente para frente, né? E quem melhor para representar esses pensamentos do que os próprios colaboradores aqui da agência. E por isso, nesse episódio, eu tenho o orgulho aqui de anunciar o Tigor Araújo, assistente de planejamento da Publicis. Fala aí, Tigor, tudo bem? Opa, galera, tudo bom? Um orgulho e satisfação estar aqui, ainda mais sendo entrevistado pelo Léo, né? Acho que é super legal essa iniciativa da Publicis de abrir esse espaço pra gente. Me sinto honrado. Cara, primeiro eu queria começar, que história é essa de Tigor, cara? É uma junção de Tiago e Igor? Explica aí pro pessoal que tá ouvindo. Exato. Meu nome de nascimento é Igor Thiago, né? Mas lá em 2010, quando eu fui criar meu primeiro e-mail no Hotmail, coloquei esse nome e aí apareceu a sugestão de e-mail, Igor. E aí eu falei, gosto. E aí adotei pro resto da vida, assim, junta duas coisas dois nomes que vieram da minha família aí. Muito bom. Pô, então, a gente é tipo primo, né, cara? Eu sou Léo Araújo, você é Tigor Araújo. Exato. Tamo perto aí. Ô, Tigor, tem uma coisa, assim, toda vez que eu tô começando o podcast, tem duas perguntas principais, né? E eu queria começar com a primeira delas, é o que você faz na Publicis. Queria que você falasse da sua rotina por aqui, com quem que você trabalha, como é que é, cara? Boa. Bom, você já adiantou, sou assistente de planejamento, né? Então, trabalho com um time lindo e a gente atende juntos as contas de Heineken, Nestlé, TikTok e Resso, né? O meu dia a dia é para unir os meus superiores, meus supervisores, gerentes, com o máximo de informações possíveis, com dados, com novas notícias, com novas trends sobre o mundo da comunicação e também sobre os segmentos que a gente atende. Então eu estou muito nessa mão de obra aí de sempre fortalecer com insumo, né? Que massa. Ô Tigor, como é que você chegou, cara, na Publicis? Qual foi sua trajetória profissional, assim? Você já me adiantou que você é da Zona Sul de São Paulo, é isso? Isso. É meu vizinho lá, né? Que eu morei lá minha vida toda, né? Agora eu tô na Zona Norte, mas você é da Zona Sul, então. Exato, eu sou da Zona Sul, sou de Jabaquara, né? Nasci e cresci na Rua da Mina, que é uma favela que tem aqui pertinho. Sempre gostei muito de estudar, e aí quando eu entrei na faculdade eu conheci a Agência Júnior, né, e aí dentro da Agência Júnior eu comecei esse primeiro contato. Eu acredito muito que ter entrado na Agência Júnior me ajudou a conseguir a minha primeira posição de estágio, que foi na Publicis. Então eu lembro muito bem de sair de uma entrevista no RH com a Winnie, com o pessoal do time, e 20 minutos depois eles ligarem falando, tá contratada, a gente quer você. Então, assim, foi um processo muito gostoso, muito rápido e que eu estava bem ansioso para que acontecesse. E você você entrou e saiu da Publicis, né? Você saiu para fazer um intercâmbio, né? E eu lembro que Exato. Teve uma história de uma rifa. Cara, como é que foi isso, cara? Me lembra aí, cara. Perfeito. Eu passei 2 anos na Publicis, fiquei 8 meses como mídia e depois 1 ano e pouquinho como planejamento. E aí eu estava num momento de carreira de que eu queria ser efetivado e continuar trabalhando, mas eu também queria aproveitar o momento que eu estava na faculdade e esse tempo de que não ter muitos compromissos para poder fazer uma coisa que agregasse na minha carreira profissional e pessoal. Então eu tive uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa pelo Mackenzie para estudar, né, 6 meses fora do país, estudar sobre comunicação, estudar sobre publicidade, só que eles não pagavam as coisas do dia a dia. Então eles não pagavam comida, não pagava transporte, eles só davam a bolsa. E aí, para me virar, óbvio, como uma pessoa que com certeza nunca nem tinha imaginado essa possibilidade, eu acho que para começo de história, eu nunca nem tinha me imaginado entrando na faculdade, imagine fazendo um intercâmbio desse, né? Então eu precisava unir o máximo de forças de ajuda para poder realizar esse sonho, e aí eu fiz uma mega campanha de vaquinha que misturou rifa, que misturou um monte de pessoas para poder atingir esse objetivo. E aí eu consegui arrecadar uma boa grana para poder
ir para a Europa e realizar esse sonho. E foi um sucesso. Que massa, cara, que massa. Você mencionou aí que você é mackenzista, né? Como é que foi, cara, para você chegar na Mackenzie, que é uma universidade super, super prestigiada, né? Você vindo de periferia, como é que você conseguiu? Conta um pouquinho. Olha, foi bem difícil. Eu terminei meu ensino médio em 2016 e depois eu passei 2 longos anos estudando para poder entrar em alguma faculdade, né? Eu acho que não teria nenhuma condição de pagar qualquer faculdade que fosse, então o meu objetivo era estudar ao máximo por quantos anos precisasse para poder ter essa oportunidade. E eu lembro de ter feito 2 cursinhos populares, feito 2 Enems, né, que é um momento bem estressante aí na carreira dos jovens. E aí chegou um momento que a minha nota ela foi suficiente para poder conseguir uma bolsa de 100%, né? Eu lembro de passar, de ficar muito feliz, de comemorar muito com a minha família, com os meus amigos, porque toda vitória na favela é comunitária, né? Então todo mundo celebra junto. Então foi um momento de conquista muito feliz. E esse período dentro da universidade não foi fácil também, né? Porque sair da Zona Sul para ir para o centro é uma questão de demora. Você lida com realidades muito diferentes, né? De um público muito elitizado que discute outras coisas que você não discute. Então, por exemplo, o pessoal conversava muito na sala sobre viajar para Disney na semana de aula, sabe? Cara, e aí, vamos estudar? E isso era total fora da minha realidade, porque a minha viagem era do Higienópolis para o Jabaquara, do Jabaquara para o Higienópolis. No máximo, de metrô, demorando pra caraca. Então, sempre foi muito complicada essa relação também de ser uma pessoa com consciência social, consciência de classe, dentro de uma universidade super branca, super elitizada, que inclusive me deixava com muita raiva, às vezes, porque rolava comentário racista de professor, de aluno, então era sempre muito difícil. Mas eu estou finalizando agora, né? Então é também um orgulho, é uma honra poder terminar esse ciclo e ser uma pessoa que conseguiu passar por tudo isso. Total. Interessante isso, né, cara? Eu também entrei na faculdade depois de terminar o ensino, tipo, anos depois, né? Como a gente da periferia, muitas vezes a gente não consegue terminar o ensino e já entrar na faculdade, né? Muitas vezes a gente não consegue nem entrar na faculdade, né? Mas você acha que essa sua vivência, essa sua origem também é um diferencial profissional? Você consegue ter insights que muitas vezes o cara que morou no Higienópolis a vida toda não conseguiria ter? Total, eu acredito que o meu contexto de vida, principalmente da infância, ele sempre me ajudou muito nas minhas conquistas depois de crescido. Então eu tenho o que o pessoal chama de soft skills, que alguém do Higienópolis, do Morumbi, não tem, justamente porque eu estava ali junto na favela com os meus amigos, brincando, tendo toda uma manha, aprendendo coisas que foram me colocadas antes do normal, né? Então a gente evolui, a gente cresce, a gente lida com traumas também, é importante falar, muito cedo, né? Então eu acredito que grande parte do que eu sei hoje, da minha maneira, da minha desenvoltura, foi porque eu cresci ao redor dessas pessoas, eu cresci nesse lugar, e com certeza isso me agrega em todos os sentidos, pessoal e profissional, né? Além de toda a questão de diversidade, de ter uma visão ampliada das coisas, de conseguir uma coisa que é muito importante e que algumas pessoas não têm, que é olhar para o outro, né? Então, quando a gente está na favela, a gente sempre olha para o outro. E, infelizmente, algumas pessoas não conseguem isso. Muito bom, muito bom. Cara, você pretende seguir carreira no planejamento? Você está curtindo a área? Você tem quantos anos, Igor? Você nasceu em 99, é isso mesmo, cara? Para mim é muito surreal isso. Exato, eu nasci em 99, tenho 22, já tô me sentindo um pouquinho velho. Eita, nossa. Mas... Se você tá se sentindo velho, eu sou um ancião, pô, pelo amor de Deus. Que isso. Então, tô aí há 22 anos existindo e pretendo, sim, seguir carreira, não exatamente no planejamento, ainda não penso muito nisso exatamente, mas na comunicação. Foi uma coisa que eu sempre gostei desse mundo. Eu não sei se o planejamento ainda
é a melhor área, eu gosto muito do que eu faço, eu vejo muita possibilidade do que eu faço, mas eu também quero muito trabalhar com diversidade e inclusão. E aí eu tô tentando ao máximo juntar essas duas coisas, por exemplo, onde eu estou hoje, né? Então, se eu conseguir, se isso se efetivar, eu não tenho nenhum problema em continuar em agência, em construir carreira, em construir marca, mas sempre através da diversidade e da inclusão. Legal, que bacana, cara. Bom, a gente já passou pelo que você faz na Publicis, e agora eu queria falar um pouco do que você faz fora da Publicis, né? O filho da Marinalva, né? Eu queria que... A primeira coisa, cara, eu queria que você comentasse um dos seus objetivos, que quando eu pedi para você me escrever uma pequena bio de você, você mandou que um dos seus objetivos é escrever histórias para aqueles que não puderam escrever suas próprias histórias, né? Eu queria que você explicasse um pouco, e aí você já pode emendar contando pra gente o que você faz fora da Publicis, né, cara? Que eu sei que você tem uma veia artística forte também, né? Então, eu sempre escrevo isso porque eu acredito que enquanto não houver pessoas em determinados lugares, a gente não vai ser capaz de representar, de fazer e de escrever as coisas da maneira que elas deveriam ser, né? Então a gente não pode se acomodar nessa sociedade que diz que vai abrir espaço para a gente, quando na realidade eles só estão chegando mais e não estão fazendo nada em prol. Então, quando eu entrei em publicidade, eu já entrei com esse pensamento de, cara, eu vou usar a publicidade como uma ferramenta de transformação social. E aí, cada ano que passa, eu consigo tangibilizar isso. Então, eu consigo ver que se eu pegar um briefing e desenvolver uma estratégia e começar a falar sobre o assunto que me pediram de determinada marca, eu consigo inserir alguma coisa de impacto social ali. Então, esse é o meu escrever histórias, né? Esse é o meu colocar as pessoas em evidência, colocar causas em evidências e trazer para o mundo da publicidade, né? E para o mundo cultural também essa questão de ajudar, né, promover visibilidade, ganhar doação também, que é super importante, e no fim, né, das contas, lá no futuro, a gente não sabe, né, mas ver isso realmente grande, né, ver todas essas pequenas ações formando um grande sistema em que as pessoas elas vão ter oportunidade, né, e aí eu faço isso através da publicidade, óbvio, mas também através da arte. Em 2012, eu ainda era um pichuco, na 6ª série, eu fui convidada pela minha professora de arte, né, a participar de um projeto social que se chama Projeto Juntos. E esse projeto, ele mistura teatro com esporte, né, então ele oferece um treinamento esportivo e um treinamento teatral para jovens de periferia da cidade de São Paulo. E aí, desde então, eu faço parte desse projeto, todo ano a gente apresenta algum espetáculo musical. Atualmente eu atuo como produção desse projeto, né? Então eu ajudo a chamar esses jovens, a trazer esses jovens, estou ali sempre junto, e é uma coisa, é um jeito de mudar o mundo, sabe? É um jeito de inspirar jovens, de trazer jovens que estão em contextos extremamente turbulentos, né? De crime, de injustiça social, para um lugar que vai aquecer eles, né, com a cultura, através do esporte, através da arte, e por aí vai. Cara, que foda, cara. E você só tem 22 anos, né? Imagina quando você tiver a minha idade, o que você vai ter alcançado, cara. E eu fico muito impressionado, assim, com a sua desenvoltura, assim, né? Eu imagino que você tenha lido muito, tenha visto muitos filmes, né? Você é um grande fã de cinema, né? Você também mencionou isso. Você pretende fazer algo no cinema ou não? Então, eu vejo hoje, eu sou super fã de filmes, né? Como já tinha comentado no interno, eu gosto de assistir todos os filmes do Oscar, gosto muito de cinema brasileiro. Você é daqueles que faz maratona do Oscar quando chega o Exato. Os desse ano você assistiu? Você curtiu algum em especial? 32 filmes. 32, você viu até os curtas, cara. Até os curtas. Eu só não vejo os documentários porque eu acho um pouquinho longos, mas sem problemas. Mas eu não penso em seguir carreira, eu penso em usar muito como um hobby mesmo, como uma coisa que eu construa
ao lado da minha vida, né? Não é uma coisa que eu coloco à frente. Então, se por exemplo, um dia me chamassem para fazer um documentário do Projeto Juntos, né? Eu orgulhoso de fazer, mas não é uma coisa que eu priorizo. É uma forma que eu acho que tem capacidade de emocionar e levar conhecimento sobre o mundo através das telas. E você mencionou de utilizar a publicidade como ferramenta de transformação social, né? Como é que você vê as marcas observando os problemas sociais? Você vê um amadurecimento das marcas observando isso? E você acha realmente que a publicidade pode funcionar como uma ferramenta de transformação? Olha, eu ainda estou numa fase muito romântica de acreditar que sim, que as marcas elas estão tendo essa consciência, estão tendo essa preocupação. E aí, para além do business, né, para além dos negócios. Então, essa é a minha maior questão, essa é a minha maior motivação. Falar com as marcas e incentivar elas a fazerem essas preocupações, a estarem atentas a essas preocupações de uma maneira genuína, porque nem tudo é sobre ganhar dinheiro, e só ganhar dinheiro não vai trazer um bom papel para sua marca, né? Então, eu acredito sim que as marcas estão construindo um bom propósito, que elas estão tendo algum papel importante na sociedade, mas o caminho ele ainda está muito longo. Não é uma coisa que é fácil de conversar com os boards, né, com as pessoas que estão nas cadeiras ali de grandes empresas, mas eu acho que a gente, indo de baixo, a gente consegue, e esse é meu objetivo. Muito legal, muito legal. Cara, quais dicas você teria para quem está começando, assim, quem está querendo fazer carreira na publicidade e tem uma origem parecida com a sua, assim? Quais os toques que você tem para dar para essas pessoas? Bom, eu acho que principalmente ser você mesmo, acho que se impor da maneira que você conseguir se impor e também estar sempre aberto, né? Aberto às oportunidades, aberto às pessoas e conexões. Eu não consegui tudo que eu consegui através de um discurso de meritocracia, sabe? Eu corri atrás, né? Eu lutei muito, né? Foi muito difícil, mas se eu tô onde eu tô hoje e eu conquistei as coisas que eu alcancei, é porque em determinado momento da minha vida eu encontrei pessoas, eu me conectei de diferentes maneiras com essas pessoas e as oportunidades elas foram aparecendo, né? Não foi uma coisa que foi 100% me dada, ou também não foi uma coisa que eu 100% fui atrás, né? Sim. Então o que eu penso a gente tem que estar nos lugares, e aí presencialmente ou não, a gente tem que conversar, né? Então, coloque-se da sua maneira. Se você é uma pessoa introvertida, se você é uma pessoa extrovertida, mostre o seu potencial com toda a sua humildade, que com certeza eu sei que as pessoas têm. E a cereja do bolo, né, para mim, a gente não pode esperar que as pessoas que têm poder, que estão em altos cargos, que estão no pódio, elas saiam desse lugar e deem um lugar pra gente. Pelo contrário, elas estão muito confortáveis, né? Se a sociedade deixar, as pessoas que vão ocupar essas cadeiras são os filhos dessas pessoas. São pessoas exatamente iguais, né? Então, a gente não vai conseguir entrar desse jeito. Então, a minha dica viu uma porta aberta, mesmo que seja só uma brechinha, coloca o pé. Espera um tempinho, finge, assovia um pouquinho, finge que não tá olhando, aí você coloca um braço. Aí com o braço você vai abrindo um pouco mais a porta. E quando você entrar, se joga de corpo, de mente aberta, que o mundo é seu, né? As pessoas não vão conseguir ver, porque é mais um podcast, mas eu tô com uma camiseta que o Djonga diz: a favela sorriu e os boys chorou. Então esse é o nosso objetivo, né? Pode mostrar. Ah, que foda. Pô, palmas e mais palmas, Tigor. Cara, é muito bom te ouvir. Eu com 22 anos, eu tava fazendo um monte de besteira e não tinha essa sua dicção, essa sua inteligência. Eu fico até emocionado mesmo de te ouvir falar. E aí eu queria caminhar para o final, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é o que te faz pensar em Caps Lock, né, cara? E aí pode ser um filme que você viu ontem, pode ser um filme da sua vida, um livro, não sei. O que você quiser falar para a galera, assim, o que te faz pensar em Caps Lock? Boa. Essa semana tem duas coisas que estão em Caps Lock na minha cabeça. A primeira delas é que, com esse retorno dos eventos presenciais, eu estou assistindo alguns shows, né? E um deles em especial é o da Lineker, que é uma cantora preta maravilhosa.
assim. Então ela acabou de lançar um novo álbum, que é o Índigo Borboleta Anil. Então, se vocês puderem, ouçam esse álbum. Ela tá numa turnê aí pelo Brasil, então se puderem ir em algum show dela, também vá, porque é emocionante, é muito lindo. Ela meio que tá numa nova fase de debut aí, então é uma grande incrível, oportunidade. Né? É incrível como ela é sucesso de fãs e de crítica, né? A Lineker realmente é um expoente da música brasileira, né? Ela tá lá, e é isso que a gente tem que valorizar. E a segunda coisa que tá em caps lock na minha cabeça foi um musical que eu assisti no último final de semana aqui em São Paulo, que é o Donna Summer, né? É um musical que conta a história da Summer, né? Que é uma mulher preta, americana, que ascendeu aí dentro da música disco e foi um sucesso. E aí, direção do Falabella, e também tá com duas atrizes principais que são maravilhosas, que é como é o nome dela? A Karen Hills, né? E também a Jennifer Nascimento. Então, assim, é um elenco majoritariamente negro, as músicas são lindas e contam um lado da história que deixa você arrepiado, né? Então, é muito gostoso ver essa representatividade no palco, trazer esse lado da história e trazer essa questão da música disco, que foi muito importante para nossa história e também para a história da cultura. É isso aí. Tigor, orgulho da Zona Sul aí, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigadão mesmo. Eu sei que a rotina na agência é corrida, então separar uns minutinhos aqui para gravar com a gente. Pô, só tenho a agradecer. E você tem algum último recado aí para a galera? Agradecer, né, a oportunidade também de falar com você, falar para as pessoas da Publicis, para elas conhecerem mais essas histórias que eu acho muito, muito importante. E a última coisa que eu queria fazer é, óbvio, parafrasear uma frase super linda da Verna Myers, que é a VP de inclusão da Netflix, em que ela fala sobre diversidade, né? Que diversidade é convidar para a festa, mas incluir de verdade, inclusão é chamar para dançar. Então, bora dançar, galera. É isso que eu convido vocês. Demais, demais. Tigor, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo, queria agradecer a audiência de vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, pode escrever para contato@publicis.com.br. E é isso aí. Valeu!